Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, e o tema que estudaremos será Sola Escritura e Ellen G. White. Nessa semana estamos estudando sobre um princípio da Reforma Protestante, sola Escritura, somente as Escrituras, e como é que esse princípio foi estabelecido na Reforma Protestante e nos diversos movimentos reformados. E nós seguimos a linha reformada de estudos da Bíblia como Adventistas do Sétimo Dia e acreditamos no princípio da sola Escritura. O que algumas pessoas acabam questionando quando olham para o movimento adventista é como é que os adventistas podem colocar em prática o ensinamento da sola Escritura, ou seja, é somente através da Bíblia que temos as doutrinas, as regras, as leis, a teologia, se eles têm Ellen G. White como profetisa do movimento. Eu queria que você compreendesse uma coisa. Dentro do surgimento do movimento Adventista do Sétimo Dia, nós realmente cremos que o dom de profecia veio sobre uma jovem de 17 anos chamada Ellen Gold Harmon, que depois de ter se casado com Tiago White, acabou recebendo o sobrenome dele e tornou-se Ellen Gold White. Essa mulher, ou essa jovem, ela recebeu esse dom de profecia por quê? Porque o povo de Deus estava meio disperso e estava com dificuldade de poder retornar para a Bíblia, a palavra de Deus. O que nós precisamos deixar claro dentro dos escritos dela, e ela escreveu muita, mas muita coisa mesmo, entre tudo aquilo que ela escreveu, alguns best-sellers, como por exemplo, Vida de Jesus, Desejado de Todas as Nações, que são considerados livros que mencionam de forma clara um comentário a respeito dos evangelhos de Cristo Jesus. São fantásticos livros como O Grande Conflito e História da Redenção, que trabalham como o grande conflito aconteceu no decorrer de toda a história, desde que o pecado começou no céu até o desfecho de todas as coisas, tudo baseado na palavra de Deus, tudo baseado na Bíblia. Mas algumas pessoas vão dizer assim, os adventistas têm uma Bíblia à parte nos escritos de Ellen White. Tem algumas coisas que nós precisamos pontuar quando o assunto são os escritos de Ellen White. Em primeiro lugar, nós cremos sim no princípio da sola Escritura, ou seja, é só através da Bíblia, dos escritos, dos ensinamentos bíblicos que estabelecemos todas as doutrinas e todas as crenças e a nossa teologia. Inclusive, nossa doutrina a respeito dos dons espirituais e do dom de profecia veio da Bíblia, porque a Bíblia vai dizer, vai nos ensinar que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E todas as vezes que o povo de Deus se afastou da palavra de Deus, o Senhor Deus levantou profetas para poder conseguir trazer uma mensagem de repreensão ao povo. Para quê? Para que o povo voltasse para o assim diz o Senhor. Quando olhamos, por exemplo, para a Bíblia, eu não tenho tempo para poder fazer um estudo exaustivo a respeito do assunto, ok? Mas só queria que você guardasse essa ideia. A Bíblia menciona muitos escritos de vários profetas que não entraram no cânon bíblico. Será que os profetas que tiveram a possibilidade de ter o seu ministério durante todo o período bíblico são esses que são mencionados na Bíblia? Entre os profetas menores e maiores? Será que não existem outros profetas? Por exemplo, a Bíblia vai mencionar que um profeta chamado Ido escreveu muitas coisas, muitos testemunhos. Mas onde é que está o livro do profeta Ido na Bíblia? Não tem? Por que não entrou no cânon? Se ele foi se ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e se o Espírito Santo revelou a ele tantas coisas para que ele pudesse ministrar no seu tempo? Por uma razão simples. Sempre que o Espírito Santo ministrou alguma coisa para uma determinada região, para um determinado tempo, o Senhor Deus levantou algum profeta. Por que esses profetas que escreveram e os seus livros foram selecionados para poder fazer parte do cânon bíblico, por que esses foram selecionados e não outros? Por quê? Por uma razão simples. Porque esses escreveram de uma determinada forma que as mensagens que eles escreveram, elas acabam tendo acesso a todas as gerações. Não eram mensagens exclusivas para o seu tempo e para aquela geração, mas para todos os tempos. Esses escritos que esses profetas tiveram também eram inspirados por Deus. Também foram revelados pelo Espírito Santo do Senhor, mas não fizeram parte do cânon sagrado. Com isso em mente, nós precisamos entender os escritos de Ellen White. Cremos piamente que ela foi uma profetisa de Deus.
Até porque todos os testes que a Bíblia vai mencionar que um profeta tem que se submeter para que ele seja aceito como tal, ela passou em todos eles. Com louvor, aliás. Entretanto, nós acreditamos que os seus escritos servem para quê? Ela mesma escreveu sobre eles. E antes de poder comentar sobre o assunto, me permita ler o que ela escreveu sobre isso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 605. Olha o que ela escreveu. Ela está falando sobre os seus escritos, hein? Olha só. Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto do seu estudo, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessitado dos testemunhos. Porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado por Deus, ele procurou alcançar vocês por meio dos testemunhos simples e diretos que eu escrevi. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é que os seus escritos não seriam importantes para o movimento remanescente, para o movimento adventista do sétimo dia, se os pioneiros tivessem se voltado de corpo e alma para as escrituras sagradas. Quais eram os problemas que eles enfrentavam lá no começo? Muitas doutrinas bíblicas haviam se perdido no período medieval, a reforma protestante depois conseguiu resgatar alguns deles, outros não. Mas então, os escritos de Ellen White vieram para estabelecer as doutrinas adventistas? Não. Nenhuma doutrina adventista do sétimo dia foi dada através de uma visão que foi dada a Ellen White. Nenhuma. O que às vezes acontecia, e ela mesma escreve sobre o assunto, ela vai dizer que quando as grandes discussões estavam sendo feitas, muitas vezes ela nem sequer compreendia plenamente o nível da discussão, até porque nós tínhamos alguns eruditos entre os nossos pioneiros, homens como J.N. Andrews, que era um indivíduo especialista em línguas bíblicas, um indivíduo tremendo, profundo. José Bates, um outro indivíduo que tinha um conhecimento fantástico. Tiago White, um indivíduo tremendo, profundo em termos de teologia. Uriah Smith, que foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores teólogos de todos os tempos do movimento adventista. Enquanto haviam discussões sobre a teologia bíblica que eles estavam tentando estabelecer, ela diz, muitas vezes eu ficava perdida no meio das grandes discussões. Mas assim que uma doutrina era estabelecida, logo depois ela acabava tendo uma visão onde Deus confirmava, dizendo, olha, o que eles descobriram realmente está certo, é isso aí mesmo. Então, nenhuma doutrina, nenhuma das nossas 28 crenças veio dos livros, dos ensinamentos dela. Todas são extremamente, 100% bíblicas. Tá, mas então para que a gente precisa dos ensinamentos dela? Bom, os escritos de Ellen White foram dados para quem? Para o povo remanescente. O povo que estaria vivendo exatamente antes do retorno de Cristo Jesus. Então essa é uma mensagem que é relevante para nós. Mas ela não é um apêndice da Bíblia. Ela não é um complemento da Bíblia. Não. É uma mensagem para o povo de Deus. Assim como se você chegasse em determinadas épocas e visse os escritos de alguns dos profetas da antiguidade que não tiveram seus escritos agregados ao cânon bíblico, os ensinamentos deles eram inspirados, mas não fizeram parte do cânon bíblico. Por quê? Porque não eram mensagens para todas as pessoas de todos os tempos. Os escritos de Ellen White são a mesma coisa. Foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus? Cremos que sim. Ela foi inspirada, ela recebeu revelações, ela foi inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, mas os seus escritos não têm pé de igualdade com a Bíblia, não fazem parte do cânon bíblico. E nós não acreditamos que ele tem o mesmo peso que a Bíblia. São testemunhos que foram dados porque o povo de Deus não estava se voltando para a Bíblia para poder estudar e entender aquilo que a Bíblia estava dizendo. Então, vem os seus escritos para poder puxar a nossa orelha para que a gente volte para a Bíblia e se prepare para poder ser o povo de Deus que vai enfrentar a maior crise de todos os tempos que antecederá o retorno de Cristo Jesus. Portanto, isso tem que ficar muito claro. Os escritos de Ellen White não são um apêndice da Bíblia, não são um acréscimo à Bíblia, não são uma segunda Bíblia. Muito pelo contrário. Eles são escritos que vieram para poder nos impulsionar para a Bíblia. Assim como outros escritores que foram inspirados por Deus, outros profetas durante todos os períodos, escreveram coisas, escreveram cartas. Por exemplo, nós sabemos que o apóstolo Paulo, muito provavelmente, escreveu uma terceira carta à igreja de Corinto, que não foi agregada ao cânon bíblico. Por quê?
Porque muito provavelmente o que ele escreveu lá não era, não era uma mensagem que seria relevante a todas as igrejas, em todas as épocas. Então 2 foram acrescentadas, uma terceira ficou de fora. Porque era uma mensagem para um povo específico. E a mensagem de Ellen White é uma mensagem para o povo remanescente de Deus. Povo que vai estar se preparando para passar para a última grande crise. Devemos levar em consideração seus escritos? Claro que sim. Devemos fazer dos seus escritos uma segunda Bíblia? Jamais. Ela mesma disse que isso nunca poderia acontecer. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É só dela que saem as nossas doutrinas e as nossas crenças básicas. Mas o que Ellen White escreveu serve para nos preparar para aquilo que está para poder acontecer. A maior crise de todos os tempos. A preparação do povo remanescente de Deus para passar pela última grande prova, a grande tribulação que virá sobre a terra, e para preparar um povo para poder ver o retorno de Cristo Jesus. Foi para isso que ela escreveu. Eu queria nesse momento agradecer ao Senhor Deus por ter trabalhado conosco em toda a história. E porque nesse tempo Ele nos deu a possibilidade, apesar de termos as Escrituras Sagradas que são únicas e suficientes para a nossa salvação, mas ainda assim Ele resolveu nos dar as revelações através de Ellen White para nos ajudar a compreender em que tempo estamos e como devemos nos preparar para o retorno de Cristo Jesus. Vamos agradecer a Ele por isso e pedir que Ele nos ajude a nos prepararmos para esse tempo que foi revelado através dos escritos de Ellen White e também da Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado que através dela nós temos a possibilidade de compreender aquilo que é o Teu propósito para a nossa vida. E obrigado porque em todos os tempos o Senhor tem levantado profetas com mensagens específicas para o Teu povo. Obrigado porque nesse tempo o Senhor levantou Ellen White. E através dos seus escritos compreendemos aonde estamos dentro do calendário profético previsto por Tua palavra. Ajuda-nos a valorizar a Bíblia como única regra de fé e prática e ao mesmo tempo os testemunhos que foram dados através dela, para que nos preparemos para a breve volta de Jesus. Pois é em nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?